No vídeo passado, vimos que o algoritmo de Euclides é um algoritmo eficiente para computar o MDC de dois números. Nesse vídeo, veremos como uma extensão natural desse algoritmo aumenta sua aplicabilidade teórica e prática. Tal extensão provavelmente será o algoritmo que mais usaremos em nosso curso. Antes, vamos imaginar um mundo pré-Euclides, em que não temos um algoritmo eficiente para calcular o MDC. Um certo dia, um inventor apresenta uma máquina que recebe dois inteiros A e B e calcula MDC de A e B sem dar maiores detalhes. Como poderíamos verificar que a máquina funciona corretamente sem saber calcular o MDC? Vamos fixar números A e B e chamar o suposto MDC retornado pela máquina de G. Então a máquina recebe A, recebe B e imprime G. A máquina tem como fornecer dados adicionais que provam que esse é o MDC correto. Se ela retornasse números x e y, tais que ax mais by é igual a g, então eu afirmo que temos um jeito de verificar que o número g é de fato um MDC sem usar o algoritmo de Euclides. De fato, imagine que verificamos três coisas. A primeira é que ax mais by é de fato g, como a máquina afirmou. A segunda é que g é positivo. E a terceira é que g divide A e g divide B. Para ver isso, seja M o MDC real de A e B, ou seja, não o que a máquina afirmou, mas o que sabemos que é de verdade. A gente sabe que M divide A e M divide B. E por um resultado que provamos na aula de divisibilidade, M divide qualquer combinação inteira de A e B. Em particular, M divide AX mais BY, onde x e y são os números retornados pela máquina. Mas a x mais by a gente já verificou que era o g retornado pela máquina. Mas então m divide g, e portanto m é menor ou igual a g. Para números positivos, pelo menos, um divisor de g tem que ser sempre menor ou igual a g. Mas então g é maior ou igual que o maior divisor comum de a e b. E a gente já verificou que g divide a e g divide b. Então ele é um divisor comum de a e b. A gente é forçado a concluir que G, então, é o maior divisor comum de A e B também. Tá, tudo ótimo até agora, mas imagine que nós acabamos de descobrir o algoritmo de Euclides e que estamos construindo a máquina nós mesmos. Então agora a gente está fazendo o papel do inventor. Será que a gente consegue fazer um algoritmo que também retorne o x e o y? Então esse é o algoritmo que fizemos antes. Ele recebe dois números A e B e retorna o MDC deles. A gente vai querer adaptar esse algoritmo para retornar uma tripla. Então, além de retornar o MDC, a gente vai querer retornar os números x e y, tais que ax mais by é igual ao MDC, como a gente tinha proposto antes. Para adaptar o algoritmo, a gente precisa adaptar os valores de retorno dele. Então, o primeiro valor de retorno é fácil adaptar. Por quê? Porque se b é igual a zero, o MDC é A, e a gente precisa encontrar números x e y, tal que A vezes x mais B vezes y é igual a A. Escolhendo x igual a 1 e y igual a 0, a gente tem essa propriedade. Para adaptar o segundo retorno, lembre que fazemos uma chamada recursiva. Imagine que essa chamada recursiva retorna números x' e y', tais que bx' mais ry' é igual a g. Como A é igual a QB mais R, está escrito ali do lado, a gente tem que R é igual a menos QB. Então, substituindo esse número na outra fórmula, a gente conclui que BX' mais A menos QB Y' é igual a G. O que a gente pode reordenar para obter o seguinte. AY' mais B vezes x' menos QY' é igual a G. A gente só colocou o B em evidência e reordenou os termos. Mas olha que legal. Agora a gente obteve o que a gente queria. Por quê? Porque esse número multiplicando A e esse outro número multiplicando B dá o G, que é o MDC de B e R, e portanto também é o MDC de A e B. Então basta a gente retornar esses números.
A prova por indução de que esse algoritmo funciona é inteiramente análoga a outra prova que já vimos, então não a faremos novamente. O algoritmo faz a mesma quantidade de divisões que o outro fazia. Para exemplificar o algoritmo que fizemos, vamos executá-lo nos números 42 e 27. Então, 27 não é zero, então a gente vai fazer uma divisão de 42 por 27. E aí a divisão vai dar 1, né? Com o resto 15. E aí a próxima chamada recursiva, ela vai ter o primeiro parâmetro igual a 27 e o segundo parâmetro igual ao resto, que é 15. Dividindo novamente 27 por 15, a gente vai ter quociente 1 e resto 12. Então, eu vou colocar aqui 15 e aqui 12. Dividindo novamente, a gente vai ter quociente 1 e resto 3. Então, eu vou colocar aqui 12 e 3. Dividindo novamente, a gente vai ter quociente 4 e resto 0. Então, eu vou colocar aqui 3 e 0. Note que o que a gente está fazendo é que a gente sempre está transferindo o B para o A, e o novo valor que aparece é o resto da divisão anterior. Agora que chegamos numa linha em que B é igual a 0, o A é o MDC dos dois números originais, 42 e 27. O nosso objetivo agora é preencher as colunas à direita, de modo que para cada linha, AX mais BY seja igual ao MDC. Bom, como na linha de baixo o MDC é o próprio A, a gente vai colocar aqui x igual a 1 e y igual a 0, como falamos no algoritmo. E aí o MDC, que é 3, é igual a 3 vezes 1 mais 0 vezes 0. Aqui é AX, BY. Para preencher a próxima linha, quer dizer, a linha que está em cima, né? A gente está preenchendo ela de baixo para cima agora. A gente nota que no algoritmo a gente chamou os valores da linha de baixo de x' e y'. E a gente disse que o x da linha que a gente quer preencher é o y', ou seja, o y da linha de baixo. Então o algoritmo manda que a gente copie esse y para cima, copie o y' como x. E para preencher a célula que falta, a gente tinha uma fórmula que é x' menos q vezes y'. Ou seja, o x da linha de baixo menos o quociente vezes o y da linha de baixo. Vamos fazer isso. 1 menos 4 vezes 0. Isso daqui, vou escrever aqui. 1 menos 4 vezes 0. Isso é igual a 1. Então, eu vou colocar só 1 aqui. Então, a gente expressou o MDC, que é 3, como 12 vezes 0 mais 3 vezes 1. A gente pode fazer o procedimento novamente. A gente copia o y para cima, porque o x da linha de cima é o y', ou seja, o y da linha de baixo. E agora a gente usa a mesma fórmula para fazer o y da linha de cima. 0 menos 1 vezes 1. Então, isso daqui dá menos 1. E, portanto, 3 foi expresso como 15 vezes 1 mais 12 vezes menos 1. A gente vai repetir o procedimento. A gente copia o y para cima, menos 1. E aí agora, para calcular a célula que falta, a gente faz 1 menos 1 vezes menos 1. Tem que tomar cuidado com o sinal aqui. Eu vou escrever com cuidado o que eu falei. Foi 1 menos 1 vezes menos 1. Então, isso é 1 mais 1, que é 2. De novo, a gente tem que 3 pode ser expresso como 27 vezes menos 1 mais 15 vezes 2. E, de fato, menos 27 mais 30 é igual a 3. Para acabar, a gente copia esse 2 para cima e aí a gente faz mais uma vez a fórmula. Menos 1 menos 1 vezes 2, então é menos 1 menos 2, dá menos 3. E aí a gente expressou 3 como combinação de 42, então 42 vezes 2, e 27, mais 27 vezes menos 3. Né? 84 menos 81 é de fato 3. Então, o MDC está expresso como combinação. O algoritmo estendido de Euclides, que fizemos agora há pouco, dá uma prova do seguinte resultado, conhecido como Teorema de Bezout. O resultado diz o seguinte: para quaisquer a e b inteiros, existem x e y inteiros, tais que ax mais by é igual ao MDC de AB. E a gente viu que não só esses inteiros existem, como a gente sabe calcular eles eficientemente.